O Jornal Nacional apresenta nesta semana uma série especial de reportagens sobre o Cerrado. Hoje os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves mostram como os cientistas brasileiros transformaram o solo pouco fértil numa das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. Mas sem controle, essa boa notícia pode se transformar num perigo. Terra chucra, ninguém queria. Cerrado só servia para fazer poeira. É terra que não serve para nada. É terra de fazer longe. Só serve para aumentar a distância entre duas cidades. Quem insistiu quebrou a cara. Chegava a produtividade nula, zero. A composição química do solo era um desastre. Ele é ácido e pobre de todos os nutrientes. Mas alguém começou a enxergar vantagens. Os cerrados eram grandes extensões de terra plana, portanto, seriam de fácil mecanização. Durante 6 meses, uma fartura de chuva. É água mais do que suficiente para produzir 2, 3 culturas no ano. Foi então que a Embrapa Cerrados resolveu destrinchar aqueles torrões. Os pesquisadores botaram na cabeça que dava para plantar aqui. Não tínhamos noção do que nós estávamos iniciando. Nós não sabíamos que ia chegar nesse acúmulo de conhecimento. Os cientistas se esforçavam para entender o Cerrado, mas o governo não quis esperar. Na década de 70, o regime militar incentivou a ocupação da região. Milhares de agricultores chegavam do sul plantando da maneira que sabiam. As pessoas vinham para cá e tinham que produzir. E muitas vezes não tínhamos uma tecnologia acabada ainda e eles, de qualquer forma, produziam. O dano ambiental está aí até hoje. A ocupação ela foi violenta em termos de quase que 10 milhões de hectares ocupados, assim, numa década. Mas logo a pesquisa deu frutos, lavouras viraram laboratórios científicos. Já foram produzidas aqui 9 teses, uma de doutorado e 8 de mestrado. Nesse espaço aqui? Nesse espaço aqui. O conhecimento gerado aqui é simplesmente fabuloso. As técnicas de plantio e de correção do solo se espalharam. Na guerra biológica contra as pragas, os cientistas usaram vírus e fungos para matar insetos. E a engenharia genética criou quase 400 variedades de soja adaptadas ao cerrado. Quem apostou se deu bem. Cada R$1 investido em fertilizantes, você tem em torno de R$6 de volta, de retorno. Lisandro saiu do Rio Grande para plantar algodão no Cerrado Baiano. Cheguei aqui, olhei para essa areia aqui e achei aqui que nada dava. Pelo contrário, aí está surpreendendo a gente aí. Dá algodão e dá grão de todo tipo. Dá até demais. Tanto que nem coube tudo nos armazéns, vamos jogar um pouco no chão aí. Os agricultores apostam nas virtudes da última fronteira agrícola do planeta. Os Estados Unidos não tem mais área agricultável, a China tem muitos desertos, a Austrália é deserto. Quer dizer, nós temos ainda uma fronteira agrícola que o mundo não tem. Mas será que vale a pena cultivar o cerrado que ainda resta? A própria ciência recomenda cautela. O cerrado é como se fosse o telhado do Brasil. Por estar no Planalto, espraia toda a água da chuva para outras regiões. É como se fosse um guarda-chuva distribuindo água, para todos os cantos do continente sul-americano. Quer dizer, os grandes rios do continente sul-americano ou têm suas nascentes ou seus grandes alimentadores situados na área do cerrado. A vegetação do cerrado funciona como uma esponja, absorvendo a chuva e empurrando a água para 3 imensos lençóis subterrâneos, os aquíferos. Deles que saem as milhares de nascentes que alimentam os rios. Sem as árvores do cerrado, a terra nua da lavoura não absorve mais umidade. Retirou-se a cobertura vegetal natural, a água da chuva cai, não infiltra como deveria infiltrar, consequentemente não alimenta os aquíferos como deveriam ser alimentados, e a cada ano que passa, esses aquíferos começam a secar. O córrego da Lapinha ocupava toda a extensão desse leito aqui. Ele nascia 10 quilômetros acima, no alto da Serra do Barbosa. E a correnteza era tão violenta que arrastava todas essas pedras aqui. Veja o tamanho dessas lajes que desciam com a força da água. De 10 anos para cá, o córrego foi minguando, até secar completamente. Um levantamento da Universidade Católica de Goiás mostra que na última década, mais de 300 pequenos rios secaram na região do Cerrado. Se o manejo ambiental continuar da forma como está,
num tempo muito mais curto, os grandes rios nossos vão começar a secar. A primeira consequência é a extinção quase que total da agricultura, por exemplo. A própria ciência tem o contraveneno. Existem técnicas que aumentam a produtividade sem derrubar 1 metro de cerrado. Basta querer. Já temos todas essas tecnologias preparadas e prontas em termos de correção e de adubação. Sem contar a imensa área de pastagens degradadas que podem ser recuperadas para a agricultura. Isso em 50 milhões de hectares que nós podemos fazer isso. É uma fábula. Se cometermos os erros do passado, não haverá reparação. Não é como a Mata Atlântica que você pode reconstituir, não é como a Amazônia que você pode reconstituir. Quer dizer, o cerrado, ele uma vez degradado em todos os seus ambientes, ele não se recupera jamais.